não foi o que aconteceu. Então, na minha opinião, não é, o jogo foi ruim. O jogo foi menos do que a gente imaginava. Mas as razões para isso são claras. Né? Durante a primeira parte, houve uma grande preocupação defensiva dos dois lados, um pouco mais do Palmeiras. A forma como o Abel desenhou a marcação sobre o De Arrascaeta, por exemplo, então, não está errado. Não teve sossego, Arrascaeta. Não está errado. Não. Não está errado, mas é um exemplo disso. O treinador tem que tentar, né, diminuir a influência dos jogadores decisivos que estão no adversário. Foi o que o Abel fez. No segundo tempo o jogo ficou melhor, mas não acredito que havia alguém que merecesse ganhar. Essa era a minha pergunta. Esse para mim é o ponto. O 0-0 é o que o jogo ofereceu aos dois. E do ponto de vista teórico do que é o Campeonato Brasileiro, quem estava em casa e quem estava fora, é melhor para o Flamengo. Claro. Ter ganhado um ponto aqui. E você citou, André, que houve uma preocupação do Palmeiras em não deixar o Flamengo jogar, mas houve também uma postura do Flamengo diferente, condicionada até pela forma como o Palmeiras joga. Pelo potencial do Palmeiras, sem dúvida. E até ajustes dos dois lados. Então, o Tite já poupa logo de cara, foi com o Carlinhos no lugar do Pedro, De La Cruz também segura, e até a opção pelo Alan de preencher mais o meio-campo, ter um pouco mais de força por ali, já indica essa preocupação do Tite com a defesa. Sim. O Flamengo faz um jogo mais direto, até tentando explorar a virtude do Carlinhos, de ganhar ali com os zagueiros, de tentar fazer um pivô, não teve muito sucesso, até porque essa bola sempre chegava muito mascada, o Palmeiras sempre em cima ou tentando antecipar, mas foi um Flamengo que não se preocupou muito em fazer uma saída elaborada, porque sabia que não podia dar bola para o Palmeiras ali, ou não podia perder ali. Quando o Pulgar, até por um erro individual no segundo tempo, perde uma bola, quase sai o gol do Endrick, que ele teve a oportunidade de finalizar fora da área. Então, era um jogo em que o Flamengo também se dispôs a correr menos riscos. Eu até entendo o que o André falou, no segundo tempo até o Tite já sai com a cartada de colocar logo o Pedro, já coloca o time um pouco mais para frente quando coloca o Gerson no lugar do Alan, vai liberando aos poucos, mas sempre com equilíbrio. E aí, nesse ponto que o Tite tanto valoriza, eu vejo que foi o jogo mais equilibrado do Flamengo desde aquelas partidas contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. O Flamengo em que realmente foi seguro defensivamente. Hoje o Rossi praticamente não fez nenhuma defesa. O Palmeiras só conseguiu chutar uma bola no gol. E jogando em casa, com torcida a favor, no Allianz Parque, gramado sintético, Flamengo seguro. Então esse foi um grande ponto positivo do Flamengo. O Flamengo voltou a ter segurança defensiva, algo que vinha faltando em muitos jogos. Melhorou contra o São Paulo, embora tenha sofrido na reta final, mas hoje contra o Palmeiras, um adversário forte, jogando em casa, com o Endrick, Flaco Lopes no ataque, soube controlar bem, soube sofrer pouco. Então, pensando em Libertadores, no desafio que tem contra o Bolívar, para o Flamengo foi uma ótima notícia. Ter poupado alguns jogadores e, ao mesmo tempo, ter tido mais segurança defensiva. Foi um jogo muito faltoso. Foi. Demais. Foram jogo inteiro. 37 faltas, 23 do Palmeiras, 14 do Flamengo. Não é o que a gente espera com o jogo dessas duas equipes, no nível dessas duas equipes. 9 cartões amarelos, mas ainda assim, um jogo muito pegado, a arbitragem não comprometeu. Boa arbitragem. Rodrigo Pereira de Lima, boas decisões. A única que eu questiono, mas mesmo assim, para mim não tem uma interferência direta no placar, foi a do Gustavo Gomes. Gustavo Gomes ali teve muita dificuldade com o Bruno Henrique, muitas vezes ali partindo para a falta desde o primeiro tempo. Poderia ter tomado um cartão amarelo antes. Ele dá uma entrada por trás, nas costas do Bruno Henrique. Ali poderia ter saído o cartão. Muita gente vai dizer, ele seria expulso depois. Não, o zagueiro com cartão amarelo teria mais cuidado. Ou provavelmente não faria a falta que ele fez para parar o Bruno Henrique na velocidade. O Endrick também merecia cartão. O Endrick também, em algumas divididas, até com o Ayrton Lucas, né? O Ayrton Lucas chega a se irritar, mas foi um jogo muito pegado, um jogo com muitas faltas, mas ainda assim sem comprometimento de arbitragem. A arbitragem que assustou na primeira rodada não comprometeu. Diante do que a gente tem visto aí, foi uma arbitragem perto da perto de domingo passado, né? Foi maravilhoso. Jogos, meu Deus do céu. As outras rodadas foi o 0-0 do respeito. Né? Um respeitou muito o outro. E que ficou bom para o Flamengo, o que o André falou, porque assim, eu sei, torcedor do Flamengo, tem uma carência, e eu entendo. De ver o Flamengo dar show, dar espetáculo. O Flamengo tem um time para isso, ainda mais com as contratações. O Flamengo vai melhorando ano a ano. Ele tem um elenco que ele pode realmente fazer um jogo vistoso. Ele tem capacidade para isso, o Flamengo. Tem.
E eu entendo o torcedor do Flamengo, porque eu que não torço para o Flamengo, eu ver o jogo do Flamengo, eu fico sempre na expectativa. É hoje, hein? É hoje que o Flamengo... É hoje que a gente vai ver aquele jogo do Flamengo. Não estou nem comparando com o Jorge Jesus, tá? Mas... E realmente... Só que se a gente parar para analisar, pode não ser o jogo vistoso, pode ser que esse jogo ainda venha, pode ser que seja um pouquinho mais para frente na temporada, o Flamengo vai se ajustando e tudo. Tem a questão defensiva que me parece que é uma... Né, era um problema que parece que está resolvido. Que é o que o Tite valoriza mais. O Tite valoriza. É o ponto do porque assim, o Flamengo, ele ganhou do São Paulo em casa, né? Poderia até ter vencido por um placar mais elástico. Ele vence o Atlético Goianiense na estreia, fora de casa, e hoje, num confronto direto pelo título, ele é só a terceira rodada. Não, mas começa o campeonato, você olha para os times, Palmeiras e Flamengo vão brigar pelo título. Então, num confronto direto pelo título, ele vai na casa do Palmeiras, segura o Palmeiras, tem 7 pontos, é vice-líder do campeonato com a mesma pontuação do Bragantino, que é o líder aí nos critérios de desempate. Na Libertadores, não deu show. Sim, mas venceu o Palestino 2-0. Primeiro jogo em casa não foi bem, fora de casa não foi bem 1-1, mas tá ali. Tá. Então, assim, para um começo, ainda mais comparando com a temporada passada, para um começo, tá ruim. E hoje não era o dia de cobrar espetáculo. Eu acho que preocupar o Palmeiras no Allianz, espetáculo à parte, mas preocupar o Palmeiras no Allianz já é um mérito que poucos times têm. Nesse campeonato, quantos times preocuparão o Palmeiras no Allianz da maneira que o Flamengo preocupou? E a recíproca é verdadeira. Quantas vezes o Flamengo sairá tão preocupado quanto saiu hoje? Hoje eu perdoo o titismo, aquela coisa de, sabe, lento, gradual e seguro. Pragmático. A sequência, como ele sai poupando De La Cruz e Pedro, o momento que ele coloca, vai soltando o time aos poucos. Se der, deu. Se não der, também não é o fim do mundo. E o mesmo em relação ao Palmeiras. O Palmeiras tirou do caminho um jogo, né, que os últimos jogos no Allianz, inclusive, ou dá Flamengo ou dá empate. Pois é. O Palmeiras tem dificuldade. O Abel não conseguiu vencer ainda o Flamengo no Allianz. Não. Né? Ele citou isso na coletiva, inclusive. Conseguiu, porque são forças que se equivalem. Eu entendo que quem sentou no sofá querendo espetáculo ficou frustrado. Eu fiquei frustrado, do ponto de vista plástico, do ponto de vista do jogo. E fiquei frustrado também com essa coisa que o Breler levantou, do jogo ser muito pegado. Não é que teve períodos em que o jogo foi pegado. O jogo foi mascado inteirinho, do começo ao fim. Isso desestimula. Sim. A minha impressão foi que o Tite, durante um bom tempo, investiu na jogada de individualidade do Bruno Henrique sobre o Gomes. E estava levando... Porque o Gomes não estava num bom dia. Isso. E nessa situação, assim, se o Bruno Henrique toma a frente, tem espaço, algo ele pode criar para ele próprio, para alguém, um jogador que tem muito a oferecer, né? Muito. E aí houve um momento em que o Abel, com o Rios e Mike do outro lado, responde para criar um problema para o Tite, porque o Bruno Henrique, evidentemente, não retorna tanto jogando com essa condição de ir para cima do seu marcador no 1 contra 1. Então, assim, esses duelos que acontecem em todos os jogos, numa partida muito travada em que, se a gente for pensar na cronologia de preparação de um técnico para esse jogo, ele pensou primeiro, o Tite certamente pensou primeiro, o que eu tenho que fazer para evitar que o Palmeiras me crie muitos problemas? E depois, o que eu posso fazer para criar problemas para o Palmeiras? Assim, quando não existe uma grande vantagem, quando aquilo que é pensado por um técnico, do ponto de vista individual, não acontece pela qualidade do jogador de defesa adversário e tal, a gente tem um jogo em que o que eu posso fazer para o meu adversário não jogar prevalece. E foi o que aconteceu. Acho que é muito olhar para o adversário e tentar frear os pontos positivos, né? No segundo tempo, por exemplo, né, o Abel bota o Marcos Rocha, também muito preocupado com aquele lado esquerdo. Ele com o Bruno Henrique, que hoje não tomou conhecimento do Gustavo Gomes. Acho até que a fase do Gustavo Gomes é uma fase bem inferior daquilo que a gente viu desse zagueiro histórico no Palmeiras, dos melhores zagueiros que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Mas na zaga do Palmeiras, ele é o que está em pior fase. Sim, o Murilo é o melhor, né? Até o Luan, tão criticado, tem jogado melhor hoje, que o Gustavo. Lento, quando ficava no mano a mano, o Bruno Henrique não tomava conhecimento, né? Ainda mais em um jogo em que o Flamengo explorou muito, às vezes, a jogada direta, como o Breler falou, né? Jogada de velocidade. Ele era essa válvula de escape pelo lado esquerdo, né? O Bruno Henrique atormentou. Acho que pecou um pouco no momento da definição da jogada. Se ele tivesse conseguido definir melhor as jogadas, o Flamengo poderia ter saído até com resultado superior. E eu acho até que o Flamengo faz o segundo tempo melhor. Sim. A partir do momento
né, que o Tite faz as modificações. O Carlinhos já sentiu muito o jogo, tem uma diferença técnica brutal comparado ao Pedro, né, e a entrada ali do Gerson e também do De La Cruz, o Flamengo fica muito à vontade, acho que fica até mais próximo do gol, apesar do Palmeiras ter feito um gol bem anulado, mas eu vi o Flamengo mais à vontade no segundo tempo, crescendo muito de produção. E eu acho que a ideia do Palmeiras foi congestionar e picotar muito o jogo. Um time que marcou muito no início, no primeiro tempo, o Flamengo com dificuldade na saída do seu jogo, porque o Palmeiras subiu para pressionar alto. Então o Flamengo estava tendo essa dificuldade para sair com o seu jogo um pouco mais trabalhado. E do ponto de vista do resultado, que o Tite sabe fazer isso muito bem, acho que é um bom resultado, né? Dentro do Allianz, você consegue um empate, você mantém uma invencibilidade. Gente, o time do Tite titular, até agora, sofreu só 3 gols. Então, assim, hoje de novo a gente viu o sistema defensivo todo ali do Flamengo muito bem. O Varela hoje foi bastante exigido, foi bem de novo na marcação. O próprio Ayrton Lucas, que tem deficiências claras na parte defensiva, hoje, quando exigido, foi bem. Até quando o Endrick caiu pelo lado dele, ele foi bem. Uma onda legal. Foi um jogador que teve 4 desarmes, foi importante até nos duelos. E a dupla de zaga do Flamengo é uma dupla de zaga estabelecida ao ponto de o Flamengo investiu no Léo Ortiz, mas ele vai precisar esperar. Léo Pereira hoje de novo muito seguro, o Fabrício Bruno também. Fabrício Bruno de novo. Outra, né? Um jogador que... do Fabrício Bruno. Depois do Bruno Henrique foi o melhor do Flamengo. Acho que... Eu gostei muito também do jogo do Léo Pereira, mas o Fabrício Bruno ainda superior. Um jogador que foi lembrado pelo Dorival Júnior na seleção brasileira. Do ponto de vista do Palmeiras com bola, o Abel fala muito sobre a questão do desgaste, né? O Palmeiras teve uma queda. Ele precisa olhar, ele sabe disso, ele falou sobre isso na coletiva, pro Veiga. Hoje eu senti o Veiga completamente alheio do jogo, ele tá fora da partida. Um jogador que não conseguiu participar. Mas o Veiga vem caindo, viu? De produção já há algum tempo. O Abel falou sobre isso. Né? Aliás, a gente tem posso te interromper rapidinho, dona? A gente tem esse trecho, temos o trecho aí no ponto, Felipe? Vamos colocar esse trecho do Abel falando sobre o Veiga, porque o Veiga tem sido muito criticado pela imprensa, principalmente pelo torcedor. E hoje o Abel assumiu a culpa. Vamos lá. O que está acontecendo com o Veiga? A culpa é minha porque eu já o devia ter tirado em 2 ou 3 jogos e estou sempre a metê-lo. Aí a culpa é minha, a responsabilidade é toda minha. Nós, como tu disseste bem, nós sabemos que o Veiga a qualquer momento nos pode dar coisas e decide jogos, como disseste bem, fez 3 assistências. E o problema é o treinador que insiste em estar sempre a metê-lo e ele precisa descansar. Ainda hoje eu sei, há 2 dias o Veiga não ia jogar. Há 2 dias eu achava que o Veiga não ia jogar. Em função do que foi a análise que fizemos, da recuperação que fizemos, das dores que ele sentia, eu disse, ele hoje não vai jogar. Mas a vontade dele é tanta de nos ajudar e nós sabemos que ele é um jogador diferenciado, é um jogador diferente e uma equipa como a nossa, não é? Eu tenho o Veiga e estamos à procura de tentar arranjar um bom substituto à altura. Por exemplo, o nosso adversário tem o Rascaeta, tem o De La Cruz. E eu tenho forçado muito, por exemplo, o Veiga e como eu vos disse, muitas vezes vocês reclamam da fase dos jogadores e deixem que eu vos diga de coração, não é porque eles não querem, é porque eles não conseguem. O Veiga não está conseguindo. Eu acho que foi legal do Abel trazer essa responsabilidade. Olha lá, vai ter que expor. O jogador muitas vezes não fala e tal, o técnico também não vai falar e tudo, o jogador quer jogar, é um jogador importante. Mas eu acho que foi interessante do Abel para esclarecer. Ele está vendo quanta porrada o Veiga está levando e é um jogador, e é muito bom jogador, excelente jogador o Veiga, foi muito importante para o Palmeiras em vários momentos, fazendo gols em jogos decisivos, vários, tá dando assistências e tudo. E passa por um momento que não está legal. Acho que foi bom esclarecimento, é físico. E tem uma questão também, o que o Flamengo proporcionou de dificuldade para o Veiga. Sim. Eu não acho que o Veiga seja um jogador criativo, articulador. O Veiga, quando tem um espaço, acho que um grande mérito do Abel foi detectar isso. Quando ele tem aquele espaço para ele chegar pisando na grande área com um elemento surpresa, ele fez gol em final de Libertadores, assim, contra o próprio Flamengo. Ele é fatal, um cara extremamente decisivo, tem um ótimo arremate, bola parada. E por conta disso o Abel insiste, até porque ele olha para o banco, ele não tem ainda um Dudu,
Felipe Anderson não chegou. Felipe Anderson só em julho. Né? O Bruno Rodrigues poderia ser um cara para jogar pelo lado esquerdo, também outro que está no departamento médico. Ele tem o Rômulo, que é um jogador que é uma aposta do Palmeiras. E o John, que também. Também não vingou. O Veiga até teria uma oportunidade hoje de chegar na melhor versão dele, que foi uma jogada pelo lado direito, que o Mike consegue escapar, só que ele não vê que o Veiga está chegando livre na entrada da grande área. E aí não vem o passe. Mas um jogador que está abaixo, porque ele não teve muito espaço para trabalhar. Ele ficou muito mais pelo lado esquerdo ali, pouco participou do jogo. E aí eu acho que tem uma relação com a parte física, e o Abel foi sincero, achei que a resposta dele foi uma resposta que mostra um cenário mesmo de dificuldade que ele está tendo para administrar, né? Agora, a parte física à parte, tem também essa discussão sobre o espaço que o Veiga ocupa. O Veiga centralizado é uma coisa, Sim. o Veiga mais para a esquerda É outra. é outra. Isso custou o primeiro jogo da final do Paulista contra o Santos. Ele fica muito alheio do jogo, como foi hoje. Hoje ele foi muito na alheio do jogo. Né? Então, talvez o Abel, ele não falou isso claramente, ele falou que a culpa é dele, no sentido de que insiste com um jogador talvez esgotado. Pode ser a culpa por insistir também numa posição que não é tem correta. também a questão do posicionamento do Veiga, assim. O palmeirense que vê jogo sabe e reclama disso. Nenhum jogador vai dizer para a sua comissão técnica, olha, posso descansar? Sim, Não vai, exato. né? Ainda mais num jogo desse. É claro. A grande contradição é, numa tarde como essa, de Campeonato Brasileiro com esses dois times, os dois treinadores já chegarem fazendo escolhas e as escolhas já privilegiarem, na maioria dos casos, não nesse específico, porque o Abel disse o Veiga não ia jogar, mas jogou. Já privilegiarem outra coisa em relação ao Campeonato Brasileiro. Tudo bem, tem Libertadores essa semana, não se discute, mas é o efeito bola de neve. O campeonato que começa depois que as Copas começam, aí automaticamente ele já é um pensamento que vem depois daquilo que os treinadores estão pensando em fazer no planejamento de Libertadores, de viagem, etc. Uma tarde como essa, Palmeiras e Flamengo, um campeonato que se preze, ele precisa fazer tudo que está ao alcance do ponto de vista dos seus organizadores para os técnicos escalem os seus melhores times. Né? É que a gente está tão acostumado e o campeonato ele é tão maltratado e mal planejado que já houve a visita do Flamengo ao Allianz com um time praticamente inteiro reserva. Lembra? Num empate. No ano do Dorival como treinador. Exato. Quando, acho que, não sei se foi exatamente, eu lembro que no ano do Dorival como técnico, foi em 2022. Uma crítica a ele pelo fato de finalmente poder fazer alguma coisa para a diferença. E não fez. Isso. Na minha opinião, se eu bem me lembro, foi no ano anterior, quando o Flamengo vem com o Renato e o time praticamente reserva. O De Arrascaeta jogou porque estava suspenso. Sim, foi também. E o Flamengo empatou com o Palmeiras aqui. Não, teve o jogo da Covid que o Flamengo... Em 2022. Mas aí surto de Covid, né? O campeonato não tem culpa disso. Ou seja, anualmente nós desperdiçamos o melhor jogo do campeonato. É isso. Tem um histórico do melhor jogo que você desperdiçar. E vira uma coisa normal. Com isso eu não estou criticando nem o Tite, nem o Abel pelas escolhas feitas. Tem Libertadores essa semana. É o que o Tite falou há alguns dias no Rio. Altitude. Tem altitude. E depois, os dois times. Para os dois, né? E depois precisou ser esclarecido, né? Quando ele fala, olha, é humanamente impossível ganhar tudo. Parecia que ele estava querendo dizer, nós vamos fazer escolhas entre os campeonatos. Nós não vamos jogar para ganhar tudo. Ora, um elenco do Flamengo, como o Flamengo tem, não vai jogar para ganhar tudo. E não era o que ele queria dizer. O que ele queria dizer, olha, se eu não fizer escolhas em relação às escalações, é humanamente impossível ganhar tudo. Isso é óbvio. Por causa de um dos maiores mitos, uma das maiores lendas urbanas do futebol brasileiro nos últimos tempos, que é o Jorge Jesus escalava o mesmo time sempre. Não era assim. Não é verdade. 6 ou 7 escalações, 6 ou 7 partidas com a mesma escalação e não mais. Sim. Agora, ele podia talvez, certamente tinha um planejamento de rodagem que era diferente. E os jogadores ok com isso e querendo atuar. O que eu estou falando não é isso. O que eu estou falando virou uma coisa normal. Nós não achamos estranho mais. O público também não acha estranho. Mesmo porque uma parte do público acha que dá para escalar todo mundo 3 vezes por semana. De fato, tem gente que acha isso. E não é videogame. E não dá. Não é possível. Agora, Breila, quando